Antes de a gente abrir, né, para as falas, eu só queria dizer que concordo plenamente com você que nós ainda estamos num processo de busca, né, das nossas conquistas. O problema não é o que nós conquistamos a passos lentos. O problema é que nós, de forma muito acelerada, estamos perdendo. Né? Os retrocessos eles estão acontecendo nesse último período de forma infinitamente muito mais acelerada do que as conquistas, né, a passos lentos aí que nós adquirimos e estamos perdendo. Então, eu queria combinar com a plenária de que cada manifestação, cada pergunta, ou dirigida a uma das nossas representantes na mesa, né, fosse afirmada, ou se for consideração a todas elas, e a gente estabelecer um tempo, então, talvez de 3 minutos, no máximo 3 minutos, 1 minuto e meio para a pergunta e talvez 3 para alguma consideração, alguma complementação ao que foi exposto pela mesa. Pode ser? E aí, cada um que levantar a mão, eu gostaria que falasse o nome e de onde é, né? Para que a gente também possa se situar e a mesa com quem está sendo dialogado, ok? Alguma inscrição? Na Comissão de Direitos Humanos, aqui do Conselho, queria, antes de qualquer coisa, agradecer a mesa. Acho que a gente vem, esse é o segundo evento da jornada, né? A gente fez uma abertura com o documentário, foi na quarta-feira, com a Jaqueline Cortez. Foi absolutamente incrível, e essa mesa, na mesma perspectiva, assim, é uma continuidade, eu acho, de um debate que a gente começou na quarta, sobre a necessidade de garantir a pluralidade do entendimento sobre o que é não só ser mulher, mas ser militante, ser ativista de direitos humanos, ser resistente nesse processo de retirada de direitos. Assim. Acho também que não é qualquer coisa que a gente já tenha, né, uma nova gestão aqui no Conselho e que tem escolhido esses perfis, enfim, para representar o que é a mulher. Enfim, eu fico como homem, né, pró-feminista, enfim, entendo meu lugar dentro desse movimento, mas muito feliz, assim, de ver esse avanço que a gente vem tendo aqui no Conselho nesse sentido. Assim. A minha pergunta é, especialmente para a Adriana, que falou bastante de educação, sua fala foi incrível, bom, todas foram incríveis, mas queria dialogar com você sobre um pouco, retomar um pouco do debate do papel da educação. Assim, a gente ouve muito, né, que a educação é a salvadora da pátria, é o espaço de disputa de consciência, enfim, de pessoas que estão em construção, né, construindo suas identidades e tal, e a gente vê que é nesse lugar que existe uma disputa muito grande, né, então o lance dos planos de educação, enfim, retirarem o debate de gênero da escola são muito agressivos, assim, vieram com muita agressividade, né, nesse último período. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e assim, acho que às vezes a gente acaba colocando toda a nossa energia nessa disputa da escola e acaba esquecendo outros espaços. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Para quem se... Meu nome é Ludmila. Na verdade, assim, é uma colocação um pouco geral. Meu nome é Ludmila, sou psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica e romancista, numa segunda opção. A minha colocação, assim, em que pese a Constituição de 88 dizer que o Estado é laico e que os homens e as mulheres são iguais perante a lei, e na prática a gente sabe que essa abordagem não é colocada da forma mais adequada e que seria o proposto, né? E eu queria colocar uma coisa em discussão, que é algo que eu tenho pensado muito, que é o papel do psicólogo. Em que sentido, quais são as colocações, o trabalho que está sendo feito para que exija já na formação do psicólogo, que eu não sei, pode ser que na minha não houve, né, mas de uma forma geral, o que está sendo feito na formação do psicólogo que vai abranger toda essa população para diminuir essa elitização da psicologia como clínica, e ter uma psicologia mais humana e abrangente diante de toda essa diversidade e abranger esse público sem que exista uma preocupação um tanto quanto mais financeira e elitizada da profissão. Acho que primeiramente eu queria agradecer a fala das 4, assim, fiquei bem
feliz. E fora Temer, né? E também eu andei pesquisando um pouco. Vocês acham que biologizar as diferenças é uma forma de sexismo e de racismo? Por exemplo, assim, se pesquisar no dicionário a palavra feminilidade, ela está ali como característica de mulher. Quer dizer, alguém nasce feminina, uma mulher nasce especificamente feminina. O que vocês acham disso, assim? Porque é meio absurdo, né? Tipo, agora eu tô feminina, tô meio mulher hoje. Não, hoje eu tô meio macho. Tem muita coisa, né? Mas pra gente iniciar com a pauta da educação, quando eu me apresento, não sei se vocês perceberam, além de eu marcar que eu sou travesti, eu sou puta. E aí no campo onde eu trabalho, isso incomoda bastante. Claro que o meu lado prostituta está bem menos aflorado. Primeiro porque quando eu tive o primeiro contato com a prostituição foi quando eu morei na Europa, quando eu ganhei uma pós-graduação pela Embaixada da França, e acabou o dinheiro, eu quis ficar, eu fui ficar 3 meses, fiquei 1 ano. E aí me deparo com esse universo da prostituição. Eu fiquei lá, me mantive também nela, mas não tive talento. Porque para ser puta tem que ter talento. Então hoje eu utilizo o ser puta primeiro com viés de marca política, né, esse local, né, político, e também quando acaba o dinheiro. Porque o salário de professora no Brasil é muito ruim. E aí quando essa discussão acontece no campo da educação, realmente é muito complicado, porque hoje a educação no Brasil, ela cada vez mais tem ido por um caminho extremamente melindroso. Sempre foi, a educação no Brasil sempre foi teve um status como a psicologia, né, muito elitizado. E aí para a sexualidade, para a discussão de gênero, isso é muito marcado. Vide a pesquisa da Abramovar, né, sobre juventude e sexualidade, e as outras tantas, da Reprolatina, né, onde a gente sempre vê marcado os estigmas, o preconceito e a exclusão via profissionais da educação. Então, a família realmente apresenta muitos detalhes de exclusão, de preconceito, a sociedade, mas os profissionais da educação são sempre os que mais fortemente marcam nos seus discursos as questões da exclusão. Então, a educação hoje, via os planos de educação, deixaram muito latente, né, qual sociedade que se quer. Qual é o modelo de sociedade política hoje se quer no Brasil? É uma sociedade onde ela é higienista, sim, onde ela é branca, sim, onde eu tenho produtos como do iogurte, do vídeo, que é para pessoas brancas. Então eu tenho a reprodução nos planos de educação de qual é o plano que eu quero, qual é a sociedade que eu quero. E aí nós ficamos realmente, nós somos rechaçados e rechaçadas, nós que levantamos a pauta de uma sexualidade mais fluida, né, da garantia de direitos para os gêneros, para esses gêneros que escapam, os gêneros dissidentes. Então, voltar para a discussão da formação tem sido importante. Né? E aí, quando a gente vai para o MEC para fazer as discussões do Conselho Nacional de Educação, quando a gente vai para o Conselho Federal de Psicologia, quando a gente tenta dialogar com o Conselho Federal de Medicina, a gente está partindo dessa premissa, dessa perspectiva da formação desses profissionais, que ela é capenga, da mesma maneira, Ludmila, que a formação profissional na psicologia ela é muito capenga no viés da discussão de gênero. Então, no Brasil, nós temos, no máximo, 22 cursos em psicologia, 22 faculdades que discutem gênero. Dessas 22, apenas 4 com disciplinas obrigatórias que discutem gênero. Então, o resultado somos nós, esses profissionais capengas, que a gente vai para o Foucault, mas numa perspectiva extremamente dura, onde a gente não conhece Deleuze, onde a gente não discute Judith Butler, onde a gente não discute a perspectiva de gênero. E quando se discute com esse posicionamento nosológico, nosográfico, porque a gente se pauta naquilo que eu tenho de garantia, que é o diagnóstico. Então a gente realmente tem rodado o Brasil discutindo essa perspectiva da formação, e aí não é nada fácil, não é nada simples, porque eu estou discutindo com espaços de poder hoje instituídos no Brasil, extremamente fundamentalistas religiosos, e um fundamentalista religioso que não tem contribuído em nada, pelo contrário, tem aumentado os processos de exclusão, e para mim a população trans, tem sido isso muito mais marcado. Né? Vídeos assassinatos, todo o acesso e a procura das pessoas trans nos consultórios, né? Nos locais que fazem, né, esse acompanhamento psicológico, porque as pessoas sofrem. Né? E aí, quando a minha formação não dá conta desse sofrimento, eu escapo, eu vou para outros espaços
onde eu possa rotular, medicamentar aquela pessoa, mas o sofrimento mesmo, que era muito simples, né, uma questão de gênero, de sexualidade, de práticas dissidentes, eu deixo em segundo plano. Então, discutir a formação, acredito que seja muito importante, aí fiz várias anotações aqui. E aí, eu não marco, claro, fora Temer, companheira, porque eu acho que para a nossa população ficou tão pouco. Sabe, eu falava até um tempo atrás, falava fora Temer, não quero isso, porque ele não me quer fora da sociedade, porque eu já estou. Eu, travesti branca, a gente sempre traz para a pauta travesti negra, pobre, candomblessista, cadeirante. Tem que morrer uma porra dessa. Nós já estamos fora, nós não estamos inclusos. Então, se ele não me quer fora porque eu já estou fora, eu desejo para ele o que ele deseja para mim. Morra, Temer. É uma criatura que não vai fazer falta para a sociedade, pelo menos para a minha população, que não tem nenhuma política, só tem gambiarra, não tem uma política instituída. Então, politicamente, até nesse sentido, a gente tem escapado desse fora Temer, porque para nós realmente tem sido muito duro toda essa estratégia política que, para além de ser partidária, tem nos afetado cotidianamente. E aí a gente inclui nesses processos de exclusão a luta pela pauta das mulheres. Não tem como, porque foi pelo movimento feminista, né, que a gente descobriu o caminho. Então a gente aprendeu com o movimento feminista, aprendeu com o movimento negro essas estratégias, e a gente tem se unido cada vez mais ao movimento feminista, a gente tem se unido cada vez mais ao movimento negro nesse sentido, porque a união tem feito, né, tem conseguido invadir alguns espaços, tem conseguido pelo menos estabelecer diálogos. Claro que para algumas ciências, como a biologia, né, que sempre foi uma ciência também muito dura, né, a gente tem encontrado algumas biologias interessantes, algumas práticas da biologia que têm escapado um pouco dessa marca estereotipada, né, que marca o gênero da pessoa a partir da sua configuração biológica, né, mas ainda produção quase não tem. A gente, no Brasil, tem algumas coisas nos Estados Unidos, mas são poucas as biologias preocupadas com o corpo que vai produzir um gênero no processo. E aí é muito importante a gente ler Judith Butler, né, o que é esse processo de estar mulher, de se construir homem, de se construir travesti, por que não? Né? Parece muito novo, mas por que não? É um processo. Né? Então, são muitas questões, né, que eu acho que a gente poderia trazer aqui. E aí, uma leitura que eu gosto muito, que eu tenho gostado muito, é nós nesse espaço. Né? O que é esse corpo da mulher nesse espaço, nesse ambiente, nessa ecologia? E tem um textinho da Ana Godoy, de São Paulo, a menor das ecologias, que tem, para mim, né, me atravessou, de maneira muito interessante, como é esse corpo na biologia, como esse corpo singular, como esse corpo único dentro do processo, e como eu utilizo desse corpo único no processo quando eu vou para a coletividade, aí são os processos identitários e tal. Não sei se eu respondi, mas eu também não estou aqui para responder, eu estou aqui para refletir. Ok, obrigada, Adriana. André, tu comenta. Começar com a companheira ali, antes de Butler, a gente podia ter Simone de Beauvoir, que diz: não se nasce mulher, torna-se. Então, os dicionários aí também precisam evoluir, né? Em relação à educação, eu acho que tem uma discussão que a gente está fazendo dentro da universidade que eu dou aula, em relação à formação mesmo dos estudantes, não só de psicologia, como de outras matérias que envolvem atendimento, como assistência social, nutrição, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, né, em relação às identidades de gênero. Essa discussão ainda é, como a Adriana está dizendo, ela é muito, muito simplesinha, assim, muito precariazinha. Precisa ser feita para a formação dos psicólogos. Acho que enquanto a gente não consegue influenciar diretamente via Ministério da Educação a formação, que tenha garantido uma matéria de gênero, que tenha garantido não só a questão de gênero, mas que se discuta também a questão de uso de droga, de situação de rua, de coisas assim bem mais específicas, acho que cabe aos conselhos fazer isso. Não só eventos como esse, mas produção de material. Né? O Conselho de Psicologia de São Paulo tem produzido muito material nesse sentido. Né? Tem até um
3 livros lá sobre Estado laico, psicologia laica, né, que o meu pai de santo escreveu até um capítulo para fazer toda essa discussão. Então, acho que falta ainda nós, profissionais, pressionarmos o Conselho para que faça essa discussão, né? Eu concordo com a Adriana que dentro da psicologia ainda existe uma questão diagnóstica muito séria, né? Sempre a gente busca um diagnóstico, né? Qual é o F dele, F60, F35, F32, F45, né? Até porque muitos psicólogos estão subsidiados a atender pelos convênios, e os convênios exigem que você tenha um F qualquer para pôr naquele paciente. Mais do que isso, porque a formação do psicólogo ainda, às vezes, ela é muito ruim e ela acaba se debatendo para a psicologia. A gente não consegue ter uma formação psicodinâmica mais clara, que não está preocupada com o diagnóstico, que está preocupada com a relação daquele paciente, né? Então a gente fica ainda muito numa disputa com os médicos, né? Sem contar a questão do ato médico, né, que nos coloca abaixo do médico, onde ele diz qual é o F e a gente trata de acordo com aquele F. Então essa discussão que você traz da educação, da elitização da clínica, precisa ser melhor feita, né? Lá na Unifesp, onde eu dou aula, da Baixada Santista, a gente tem uma formação razoavelmente boa dos alunos. A gente põe os alunos para atender na rede pública. Então, eles atendem em unidades básicas, não só em CAPS, Centros de Apoio Psicossocial, mas eles atendem em emergências, eles atendem em unidades básicas de saúde, que é onde estão os casos mais simples, porque os casos mais graves, eles acabam tendo vagas nos CAPS, mas os casos mais simples, né, as depressões, os transtornos de ansiedade, as coisas que são mais simples, que incorporam um sofrimento menos visível, eles têm que ser embarcados dentro das unidades básicas de saúde. Então, cabe a nós, psicólogos, exigirmos, né, também mais concursos para que a gente esteja dentro da unidade básica de saúde, porque há uma carência de profissionais, né? E mais do que isso, quando a gente faz concurso, exigir que seja só 30 horas, porque também ainda trabalhamos 40 horas, diferente de outros profissionais. Então, há muito o que se fazer, tá? Então, não só cobrar os conselhos, mas também nós, enquanto militantes dentro da psicologia, né, entrarmos para a questão do atendimento público, né, que é onde está a maior parte da população usa o Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa estar dentro do Sistema Único de Saúde. Vou responder mais sobre o Estado laico, né? A laicidade do Estado. O Estado brasileiro se diz um Estado laico. Eu digo que é um Estado laico cristão. Não tem outra denominação para se dar. Até porque todos os atendimentos, quando ela fala do hospital, atendimento no hospital, nós temos direito de atender os nossos adeptos também no hospital. Mas para a gente chegar até esse atendimento, a burocracia é do hospital, né? Eu fui visitar o meu filho de santo que estava internado no hospital de clínica, já falou onde que está mesmo. E aí teve que pedir para a menina lá, para a enfermeira, se podia ir fazer um procedimento, que não era procedimento nem que se faz no terreiro. Passar um óleo, um enfim, que é um pó branco nele, que é o que a gente acredita. Melhorou. Está lá, vivo pelo menos 90. Estava desenganado, o médico disse que ele não tinha uma semana, já faz um mês que ele está melhorando. Então, mas é difícil para chegar. Então eles falaram, a menina que estava junto, eu já ia fazer meu procedimento e pronto, se o outro pode chegar com a Bíblia e pregar, e falar, e fazer ele ler a Bíblia, por que eu não posso chegar também e fazer meu procedimento? Mas ela falou, tem que ver, desde que você não vai virar o paciente, mas por que eu vou virar paciente para quê? O paciente está lá na UTI entubado, eu vou virar ele por onde? Né? Mas é um raciocínio bem, quer dizer, excludente, né, que eu chamo. Então, essa questão do Estado laico, para mim, ele é um Estado laico cristão, desde quando tem as bancadas, e que são reacionárias muitas vezes, e que são fundamentalistas de uma forma gritante,
e que impõe isso a todos os momentos e que todos os avanços que nós tínhamos caiu e que outros avanços que a gente está buscando dificilmente a gente vai ter, porque a bancada que decide, que são maioria, e eles dizem, nós somos maioria aqui, que passe o que a gente quiser. E hoje em dia a gente está assim. Não vai valer a gente ter de volta o Estado laico, vai depender da urna, né? Naquele momentinho, aquele sonzinho que vai definir a nossa vida, né? Aperta o botão, esse som que vai definir. E eu espero que a gente saiba escolher, né? Nas próximas, estou fazendo campanha aqui não, mas estou falando do que eu venho sentindo. Eu voto, eu pago imposto, todos os protocolos que os outros têm que cumprir, eu cumpro talvez até mais. Mas os direitos são todos segmentários. Todos eles a gente está tendo que pedir licença, pedir favor, para a gente poder exercer até mesmo essa questão do hospital. Então, o Estado, para mim, hoje, ele é um Estado laico e cristão. E tinha um questionamento, assim, que eu me deparei, que foi até uma angústia, que era relacionado ao serviço de acolhimento para mulheres em situação de rua, que não existe, né? Comecei a fazer buscas e no Paraná simplesmente não existe. Ou ele é municipalizado, e daí fica, por exemplo, 12 vagas, o que já é pouco para um município, independente se é um município pequeno ou não. E assim, não existe. Os municípios que não têm isso, gente, não existe, isso é chocante. Então o que me faz, o que eu penso, né? Qual que é o papel não só da psicologia, mas assim, aqui no caso sim, mas assim, de todos os profissionais nessa construção? Porque a gente fica debatendo uma série de coisas complexas, mas às vezes o simples a gente não tem. E eu me sinto culpada, no sentido de como estagiária eu me sentia culpada. O que eu vou fazer para que se implante? Porque isso envolve também o poder judiciário, as relações de poder e tudo que é estabelecido dentro dessa estrutura hierárquica, né? Então a minha pergunta é, o que fazer? Né? Além, claro, o debate é importante, essa construção é fundamental, pensar sobre, se a gente não pensa, a gente simplesmente não faz nada. Mas assim, como que a gente pode contribuir realmente, concretamente, enquanto psicologia, enquanto conselho, enquanto profissional, para que exista uma política pública real, né? Uma política pública real, porque assim, as mulheres estão em situação de risco, elas não ficam na rua, elas voltam para casa do agressor, ou elas estão em questão de uso de substância, elas ficam na rua, né? E tem centro pop, tem albergue, enfim, mas assim, para a mulher não tem. E era um dilema, a gente não sabia o que fazer com a mulher em situação de rua. Então, assim, não sei se é uma pergunta ou se é mais uma angústia, mas assim, se não tinha necessidade dele. Primeiramente, parabéns pela história, né? E eu cresço com referências. Então, quando surge uma mulher, como várias que eu tenho à minha volta, quando surge mais uma para mim, é mais uma motivação de crescer. Durante a minha construção da minha identidade, aos 8 anos de idade, eu fui procurando várias religiões e me perdi em algumas delas, até eu parar depois no consultório de um psicólogo, e esse pediu para minha mãe raspar a minha cabeça e me dar hormônio de cavalo. Eu vejo hoje o preconceito com a religião. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho rápido a diferença de candomblé e umbanda, né? Porque eu acho que falta isso também. Eu vejo nas mídias, pelo menos, até mesmo na TV, fala-se da intolerância da religião, né? Da matriz, da matriz, mas não tem essa informação um pouco mais. Eu acho que o preconceito ainda está aí, né? Por falta dessa informação, de conhecer realmente a religião, né? Como é essa religião, né? Como ela se formou, né? Então, poder explicar um pouquinho aí pra gente. E eu queria colocar uma coisa em discussão, que é algo que eu tenho pensado muito, que é o papel do psicólogo, em que sentido, quais são as colocações, o trabalho que está sendo feito para que exija já na formação do psicólogo, que eu não sei, pode ser que na minha não houve, né? Mas de uma forma geral, o que está sendo feito na formação do psicólogo que vai abranger toda essa população para diminuir essa elitização da psicologia como clínica e ter uma psicologia mais humana e abrangente diante de toda essa diversidade
e abranger esse público sem que exista uma preocupação um tanto quanto mais financeira e elitizada da profissão. Onde eu trabalho, isso incomoda bastante. Claro que o meu lado prostituta está bem menos aflorado. Primeiro porque quando eu tive o primeiro contato com a prostituição foi quando eu morei na Europa, quando eu ganhei uma pós-graduação pela Embaixada da França, aí acabou o dinheiro, eu quis ficar, eu fui ficar 3 meses, fiquei 1 ano. E aí me deparo com esse universo da prostituição. Eu fiquei lá, me mantive também nela, mas não tive talento. Porque para ser puta tem que ter talento. Então hoje eu utilizo o ser puta primeiro com viés de marca política, né, esse local, né, político, e também quando acaba o dinheiro. Porque o salário de professora no Brasil é muito ruim. E aí, quando essa discussão acontece no campo da educação, realmente é muito complicado, porque hoje a educação no Brasil, ela cada vez mais tem ido por um caminho extremamente melindroso. Sempre foi, né? A educação no Brasil sempre foi teve um status como a psicologia, né, muito elitizado. E aí, para a sexualidade, para a discussão de gênero, isso é muito marcado. Vide a pesquisa da Abramovay, né, sobre juventude e sexualidade, e as outras tantas, da Reprolatina, né, onde a gente sempre vê marcado os estigmas, o preconceito e a exclusão via profissionais da educação. Então, a família realmente apresenta muitos detalhes de exclusão e de preconceito, a sociedade, mas os profissionais da educação são sempre os que mais fortemente marcam nos seus discursos as questões da exclusão. Então, a educação hoje, via os planos de educação, deixaram muito latente, né, qual sociedade que se quer, né, qual é o modelo de sociedade política hoje se quer no Brasil. É uma sociedade onde ela é higienista, sim, onde ela é branca, sim, onde eu tenho produtos como do iogurte, do vídeo, que é para pessoas brancas, né? Então eu tenho a reprodução nos planos de educação de qual é o plano que eu quero, qual é a sociedade que eu quero. E aí nós ficamos realmente, nós somos rechaçados e rechaçadas, nós que levantamos a pauta de uma sexualidade mais fluida, né, da garantia de direitos para os gêneros, para esses gêneros que escapam, os gêneros dissidentes. Então, voltar para a discussão da formação tem sido importante, né? E aí quando a gente vai para o MEC para fazer as discussões do Conselho Nacional de Educação, quando a gente vai para o Conselho Federal de Psicologia, quando a gente tenta dialogar com o Conselho Federal de Medicina, a gente está partindo dessa premissa, dessa perspectiva da formação desses profissionais, que ela é capenga, da mesma maneira, Ludmila, que a formação profissional na psicologia ela é muito capenga no viés da discussão de gênero. Então, no Brasil, nós temos, no máximo, 22 cursos em psicologia, 22 faculdades que discutem gênero. Dessas 22, apenas 4 com disciplinas obrigatórias que discutem gênero. Então, o resultado somos nós, esses profissionais capengas, que a gente vai para o Foucault, mas numa perspectiva extremamente dura, onde a gente não conhece Deleuze, onde a gente não discute Judith Butler, onde a gente não discute a perspectiva de gênero. E quando se discute com esse posicionamento nosológico, nosográfico, porque a gente se pauta naquilo que eu tenho de garantia, que é o diagnóstico. Então a gente realmente tem rodado o Brasil discutindo essa perspectiva da formação. E aí não é nada fácil, não é nada simples, porque eu estou discutindo com espaços de poder hoje instituídos no Brasil, extremamente fundamentalistas religiosos, e um fundamentalista religioso que não tem contribuído em nada, pelo contrário, tem aumentado os processos de exclusão, e para mim a população trans, tem sido isso muito mais marcado. Né? Vídeos assassinatos, todo o acesso e a procura das pessoas trans nos consultórios, né? Nos locais que fazem, né, esse acompanhamento psicológico, porque as pessoas sofrem. Né? E aí, quando a minha formação não dá conta desse sofrimento, eu escapo, eu vou para outros espaços onde eu possa rotular, medicamentar aquela pessoa, mas o sofrimento mesmo, que era muito simples, né, uma questão de gênero, de sexualidade, de práticas dissidentes, eu deixo em segundo plano. Então, discutir a formação, acredito que seja muito importante, aí fiz várias anotações aqui. E aí, eu não marco, claro, fora Temer, companheira, porque eu acho que para a nossa população ficou tão pouco. Sabe, eu falava até um tempo atrás, falava fora Temer, não quero isso, porque ele não me quer fora da sociedade, porque eu já estou. Eu, travesti branca,
A gente sempre traz para a pauta travesti, negra, pobre, candomblessista, cadeirante. Tem que morrer uma porra dessa. Nós já estamos fora, nós não estamos inclusos. Então, se ele não me quer fora porque eu já estou fora, eu desejo para ele o que ele deseja para mim. Morra, Temer. É uma criatura que não vai fazer falta para a sociedade, pelo menos para a minha população, que não tem nenhuma política, só tem gambiarra, não tem uma política instituída. Então, politicamente, até nesse sentido, a gente tem escapado desse fora Temer, porque para nós realmente tem sido muito duro toda essa estratégia política que, para além de ser partidária, tem nos afetado cotidianamente. E aí a gente inclui nesses processos de exclusão a luta pela pauta das mulheres. Não tem como, porque foi pelo movimento feminista, né, que a gente descobriu o caminho. Então a gente aprendeu com o movimento feminista, aprendeu com o movimento negro essas estratégias, e a gente tem se unido cada vez mais ao movimento feminista, a gente tem se unido cada vez mais ao movimento negro nesse sentido, porque a União tem feito, né, tem conseguido invadir alguns espaços, tem conseguido pelo menos estabelecer diálogos. Claro que para algumas ciências, como a biologia, né, que sempre foi uma ciência também muito dura, né, a gente tem encontrado algumas biologias interessantes, algumas práticas da biologia que têm escapado um pouco dessa marca estereotipada, né, que marca o gênero da pessoa a partir da sua configuração biológica, né, mas ainda produção quase não tem. A gente, no Brasil, tem algumas coisas nos Estados Unidos, mas são poucas as biologias preocupadas com o corpo que vai produzir um gênero no processo. E aí é muito importante a gente ler Judith Butler, né, o que é esse processo de estar mulher, de se construir homem, de se construir travesti, por que não? Né? Parece muito novo, mas por que não? É um processo. Né? Então, são muitas questões, né, que eu acho que a gente poderia trazer aqui. E aí, uma leitura que eu gosto muito, que eu tenho gostado muito, é nós nesse espaço. Né? O que é esse corpo da mulher nesse espaço, nesse ambiente, nessa ecologia? E tem um textinho da Ana Godoy, de São Paulo, a menor das ecologias, que tem, para mim, né, me atravessou, de maneira muito interessante, como é esse corpo na biologia, como esse corpo singular, né, como esse corpo único dentro do processo, e como eu utilizo desse corpo único no processo quando eu vou para a coletividade, aí são os processos identitários e tal. Não sei se eu respondi, mas eu também não estou aqui para responder, eu estou aqui para refletir. Antes de Butler, a gente podia ter Simone de Beauvoir, que diz: não se nasce mulher, torna-se. Né? Então, os dicionários aí também precisam evoluir. Né? Em relação à educação, eu acho que tem uma discussão que a gente está fazendo dentro da universidade que eu dou aula, em relação à formação mesmo dos estudantes, não só de psicologia, como de outras matérias que envolvem atendimento, como assistência social, nutrição, fisioterapia, educação física, terapia ocupacional, né? Em relação às identidades de gênero. Essa discussão ainda é, como a Adriana está dizendo, ela é muito, muito simplesinha, assim, muito precáriazinha. Precisa ser feita para a formação dos psicólogos. Acho que enquanto a gente não consegue influenciar diretamente via Ministério da Educação a formação, que tenha garantido uma matéria de gênero, que tenha garantido não só a questão de gênero, mas que se discuta também a questão de uso de droga, de situação de rua, de coisas assim bem mais específicas, acho que cabe aos conselhos fazer isso. Não só eventos como esse, mas produção de material. Né? O Conselho de Psicologia de São Paulo tem produzido muito material nesse sentido. Né? Tenho até 3 livros lá sobre o Estado laico, psicologia laica, né? que o meu pai de santo escreveu até um capítulo para fazer toda essa discussão. Então, acho que falta ainda nós, profissionais, pressionarmos o Conselho para que faça essa discussão. Né? Eu concordo com a Adriana que dentro da psicologia ainda existe uma questão diagnóstica muito séria. Né? Sempre a gente busca um diagnóstico, né? Qual é o F dele,
F60, F35, F32, F45, né? Até porque muitos psicólogos estão subsidiados a atender pelos convênios, e os convênios exigem que você tenha um F qualquer para pôr naquele paciente. Mais do que isso, porque a formação do psicólogo ainda, às vezes, ela é muito ruim e ela acaba se debatendo para a psicologia. A gente não consegue ter uma formação psicodinâmica mais clara, que não está preocupada com o diagnóstico, que está preocupada com a relação daquele paciente, né? Então a gente fica ainda muito numa disputa com os médicos, né? Sem contar a questão do ato médico, né, que nos coloca abaixo do médico, onde ele diz qual é o F e a gente trata de acordo com aquele F. Então essa discussão que você traz da educação, da elitização da clínica, precisa ser melhor feita, né? Lá na Unifesp, onde eu dou aula, da Baixada Santista, a gente tem uma formação razoavelmente boa dos alunos. A gente põe os alunos para atender na rede pública. Então, eles atendem em unidades básicas, não só em CAPS, Centros de Apoio Psicossocial, mas eles atendem em emergências, eles atendem em unidades básicas de saúde, que é onde estão os casos mais simples, porque os casos mais graves, eles acabam tendo vagas nos CAPS, mas os casos mais simples, né, as depressões, os transtornos de ansiedade, as coisas que são mais simples, que incorporam um sofrimento menos visível, eles têm que ser embarcados dentro das unidades básicas de saúde. Então, cabe a nós, psicólogos, exigirmos, né, também mais concursos para que a gente esteja dentro da unidade básica de saúde, porque há uma carência de profissionais, né? E mais do que isso, quando a gente faz concurso, exigir que seja só 30 horas, porque também ainda trabalhamos 40 horas, diferente de outros profissionais. Então há muito o que se fazer, tá? Então, não só cobrar os conselhos, mas também nós, enquanto militantes dentro da psicologia, né, entrarmos para a questão do atendimento público, né, que é onde está a maior parte da população usa o Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa estar dentro do Sistema Único de Saúde. Laicidade do Estado. Nosso Estado brasileiro se diz um Estado laico. Eu digo que é um Estado laico cristão. Não tem outra denominação para se dar. Até porque todos os atendimentos, quando ela fala do hospital, atendimento no hospital, nós temos direito de atender os nossos adeptos também no hospital. Mas para a gente chegar até esse atendimento, a burocracia é do hospital, né? Eu fui visitar o meu filho de santo que estava internado no hospital de clínica, já falou onde ele está mesmo. E aí teve que pedir para a menina lá, para a enfermeira, se podia ir fazer um procedimento, que não era procedimento nem que se faz no terreiro. Passar um óleo, enfim, que é um pó branco nele, que é o que a gente acredita, melhorou. Está lá, vivo pelo menos 90. Estava desenganado, o médico disse que ele não tinha uma semana, já faz um mês que ele está lá e está melhorando. Então, mas é difícil para chegar. Então eles falaram, a menina que estava junto, eu já ia fazer meu procedimento e pronto, se o outro pode chegar com a Bíblia e pregar, e falar, e fazer ele ler a Bíblia, por que eu não posso chegar também e fazer meu procedimento? Mas ela falou, tem que ver, desde que você não vai virar o paciente, mas por que eu vou virar o paciente para quê? O paciente está lá na UTI entubado, eu vou virar ele por onde? Né? Mas é um raciocínio bem, quer dizer, excludente, né, que eu chamo. Então, essa questão do Estado laico, para mim, ele é um Estado laico cristão, desde quando tem as bancadas, e que são reacionárias muitas vezes, e que são fundamentalistas de uma forma gritante, e que impõe isso a todos os momentos, e que todos os avanços que nós tínhamos caiu, e que outros avanços que a gente está buscando dificilmente a gente vai ter, porque a bancada que decide, que são maioria, e eles dizem, nós somos maioria aqui, que passe o que a gente quiser. E hoje em dia a gente está assim. Não vai valer a gente ter de volta ao Estado laico, vai depender da urna, né? Naquele momentinho lá, daquele sonzinho que vai definir a nossa vida, né? Aperta o botão, esse som que vai definir. E eu espero que a gente saiba escolher, né,
nas próximas, estou fazendo campanha aqui não, mas estou falando do que eu venho sentindo. Eu voto, eu pago imposto, todos os protocolos que os outros têm que cumprir, eu cumpro talvez até mais. Mas os direitos são todos segmentários. Todos eles a gente está tendo que pedir licença, pedir favor, para a gente poder exercer até mesmo essa questão do hospital. Então o Estado, para mim, hoje, ele é um Estado laico e cristão. E tinha um questionamento, assim, que eu me deparei, que foi até uma angústia, que era relacionado ao serviço de acolhimento para mulheres em situação de rua, que não existe, né? Comecei a fazer buscas e no Paraná simplesmente não existe. Ou ele é municipalizado, e daí fica, por exemplo, 12 vagas, o que já é pouco para um município, independente se é um município pequeno ou não. E assim, não existe. Os municípios que não têm isso, gente, não existe, isso é chocante. Então o que me faz, o que eu penso, né? Qual que é o papel não só da psicologia, mas assim, aqui no caso sim, mas assim, de todos os profissionais nessa construção? Porque a gente fica debatendo uma série de coisas complexas, mas às vezes o simples a gente não tem. E eu me sinto culpada, no sentido de como estagiária eu me sentia culpada. O que eu vou fazer para que se implante? Porque isso envolve também o poder judiciário, as relações de poder e tudo que é estabelecido dentro dessa estrutura hierárquica, né? Então a minha pergunta é, o que fazer? Né? Além, claro, o debate é importante, essa construção é fundamental, pensar sobre, se a gente não pensa, a gente simplesmente não faz nada. Mas assim, como que a gente pode contribuir realmente, concretamente, enquanto psicologia, enquanto conselho, enquanto profissional, para que exista uma política pública real, né? Uma política pública real, porque assim, as mulheres estão em situação de risco, elas não ficam na rua, elas voltam para casa do agressor, ou elas estão em questão de uso de substância, elas ficam na rua, né? E tem centro pop, tem albergue, enfim, mas assim, para a mulher não tem. E era um dilema, a gente não sabia o que fazer com a mulher em situação de rua. Então, assim, não sei se é uma pergunta ou se é mais uma angústia, mas assim, senti a necessidade dele. Então, primeiramente, parabéns pela história, né? E eu cresço com referências. Então, quando surge uma mulher, como várias que eu tenho à minha volta, quando surge mais uma para mim, é mais uma motivação de crescer. Durante a minha construção da minha identidade, aos 8 anos de idade, eu fui procurando várias religiões e me perdi em algumas delas, até eu parar depois no consultório de um psicólogo e esse pediu para minha mãe raspar a minha cabeça e me dar hormônio de cavalo. Eu vejo hoje o preconceito com a religião. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho rápido a diferença de candomblé e Umbanda, né? Porque eu acho que falta isso também. Eu vejo nas mídias, pelo menos, até mesmo na TV, que fala-se da intolerância da religião, né? Da matriz, mas não tem essa informação um pouco mais. Eu acho que o preconceito está aí, né? Por falta dessa informação, de conhecer realmente a religião, né? Como é essa religião, né? Como ela se formou, né? Então, poder explicar um pouquinho aí pra gente. Mais alguém? Talvez só retomando um pouquinho, eu sou Ângela, trabalho no sistema de justiça, que é essencialmente machista, né, durão e cheio de, nossa, os preconceitos assim extravasam, né, os processos, as condutas, as abordagens, é bem tenso. Mas eu pensei aqui no que a Júlia trouxe. Eu pensei do que a gente ouviu na quarta da Jaque, e ela falou uma coisa tão forte para mim, que ela dizia assim, a gente precisa construir referências para que as coisas sejam identificadas e para que as pessoas entendam que elas existem e que elas precisam de suporte, né? Então, e me lembrou quando a Júlia falou, né, tinha lá... As mulheres estavam lá e a gente não tinha um centro de referência especializado da assistência social. Esse é o nome do equipamento do executivo onde ela trabalhava, estagiava, né? Então, assim, o que é um centro de referência? Né? Você cria referência, isso é muito louco, né? E me voltou, sabe, a fala da Jaque quando ela dizia criar referências
dessas existências diversas, dessas condições diversas, que não estão no senso comum, né? Mas que não por isso são menos importantes, ou menos produtivas, ou menos qualquer coisa, né? E eu achei muito, muito interessante quando ela trouxe isso, me lembrou da Júlia, e não sei se talvez te ajude, mas uma coisa que eu penso e que na minha comarca a gente tem conseguido, bem devagarzinho, né? Mas a gente tem feito, como eu estou dentro do judiciário, o executivo, a comarca aqui na região metropolitana é um município bem pequeno. Então, o trânsito com os colegas é melhor, né? Então, o que acontece? A gente conversa, né? A gente conversa, a gente pensa juntos, a gente se apoia mutuamente, né? Eu vivo uma situação delicada também, porque eu trabalho com a vara da infância e eu fui designada para trabalhar com os processos de adoção, né? E existe, e de novo me vem a Jaque me contando da experiência dela de adoção, né? E me remete à minha prática, onde a gente tem várias pessoas, né, que buscam habilitação para adoção, que já estão habilitadas para adoção e que relatam, né, a dificuldade que sentem em relação à aproximação com algumas crianças pela condição, né? Porque é solteira, porque é homoafetiva, porque, sabe, essas coisas, e bem difícil quebrar com o juiz que me diz assim, não, esse menino precisa de pai e mãe, nada de vir com casal de mulher, né? Então, eu acho que o diálogo, sabe, aquela coisa bem aproximada, olha, tá, dentro das nossas possibilidades, o que a gente pode, né? Daquilo que eu sei, do seu saber, do seu conhecimento, da sua experiência. Vamos falar com o gestor? Vamos, né? Tem gestão para quê, né? Então, eu não sei, Júlia, mas eu fiquei bem tocada, assim, no que você falou, porque me remeteu, e eu acho que não tem outro jeito que não devagar, mas bem constituído, né? Primeiro, eu acho que foi uma coisa, para mim, pelo menos, quando eu fui para a religião, porque na verdade eu nasci com todos os valores de religião de matriz africana, até porque estava dentro de uma família africanizada, vamos dizer. E que foi criado, mãe que tinham os valores, que a avó era conhecedora das ervas, né, sabia, passou para ela muitos desses valores. Minha bisavó era a mulher que coletava as ervas por farmacêutica da cidade, que não conhecia nada de ervas. Ela coletava e dizia, essa é para isso, essa é para isso. Mas ela que sabia o horário de coletar, como secava e tudo, e ele dava para ela em torno disso 1 quilo de tocinho, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que ela, na verdade, precisava por ter sido sobrevivente da gripe espanhola. Já entramos no outro da gripe espanhola, então sobreviveram as mulheres idosas, né? Então ficou a minha bisavó, a minha avó e as tias mais velhas. O resto morreram todos. Minha mãe era em 8 irmãos e só ficaram 2, né? Morreram 6. E ela lamentava por não ter morrido junto, porque foi um sofrimento muito grande para sobreviver. Mas esse encontro de religião, a gente às vezes tem ele muito tardio, ou sempre teve alguns viés, mas que não entendeu. E quando eu fui no encontro de movimento negro em Goiás, eu tinha um palestrante que era François. François era de Salvador. Ele era um padre e vivia dentro do candomblé, mas não deixou a igreja. Então, essa coisa mas vivia, intermediava bem. A igreja que não entendia ele, porque nunca deu uma paróquia para ele. Então, amava que ele morreu e não teve uma paróquia. E ele disse para a gente, na última fala, disse, eu vou falar para vocês máximo 5 minutos, porque está com câncer na garganta. Eu não sei se vou conseguir falar 5 minutos. Ele falou meia hora. Eu falei, mas uma coisa eu tenho certeza, que é a última vez que eu vou falar para vocês. E uma das coisas, vocês só vão encontrar sua identidade negra dentro do candomblé. Esse nosso padre pirou agora, né? Porque
o padre dizendo no encontro para nós isso. Mas aquilo me tocou tanto que eu falei, meu Deus do céu, o que ele quis dizer com isso? Mas aí eu comecei a buscar, mas não fui até o terreiro. Então, essa coisa do conhecimento, que a gente diz, tem que conhecer realmente. É por falta de conhecimento, mas tem muita gente que sabe, tem um conhecimento também, o preconceito extrapola tudo isso, né? E eu fui atrás do meu jeito, na leitura, mas ir no terreiro eu não fui. Aí eu fui, realmente, quando eu precisei de apoio do terreiro, eu fui, no terreiro que eu fui, eu fiquei. Não porque o Pai de Santo foi muito liberal, falou para mim, você vai precisar iniciar, mas vai depender de você. Se você quiser que seja aqui, eu teria muito prazer, mas se não, eu vou respeitar. Mas um dia você vai precisar. Esse ano, já estou aqui, já demorei tanto para chegar até aqui, aí fui tentando conhecer, primeiro ia lá arrancar uns matinhos, umas gramas, mas não entrava para dentro muito não. Eu tinha muito medo porque minha mãe tinha essa coisa de pôr esse medo na gente, eu entendia muito bem porque, estou devagando? Porque ela dizia que era muito sofrimento. E foi por causa dessa perseguição do Estado brasileiro, né? Ele parou, cessou um pouquinho com Getúlio Vargas, porque uma Ialoixá da Bahia, chamada Babi, foi até o Rio de Janeiro pedir para Getúlio Vargas que parasse com a perseguição aos terreiros. Naquela época, imagina a coragem dela. E daí para cá abrandou um pouco, mas então, quer dizer, hoje nós temos a tolerância, né? E a diferença do candomblé, o candomblé é uma religião de matriz africana. Então, tem as suas origens, o que se oferece para os orixás aqui, o que a gente recebe numa iniciação aqui, é o mesmo que recebe uma pessoa na África. O seu nome, por isso que eu só dizia, o nome que você traz, Yagunã, é o meu nome público, mas eu tenho um nome, que é o nome que é o Orumpó, que a gente chama, que só eu e meu zelador que sabe qual é o nome, que é o nome desse ancestral que viveu e que veio trazendo essa herança. Entende como é que trouxe essa herança até mim? E que eu tenho que zelar, tenho por obrigação de zelar muito bem, porque sou herdeira dessa cultura, herdeira de orixalidade, herdeira de ancestralidade, herdeira da oralidade, né? Então eu tenho que fazer jus e tenho procurado fazer. E a Umbanda é diferenciada, a diferença da Umbanda é que é a única religião, na verdade, brasileira. Mas tem vertente também na França com Kardec. Kardec é francês, então tem a vertente kardecista, a vertente cristã, que é a questão dos santos católicos, e a questão do indígena e dos pretos velhos, que já foram pretos que viveram e morreram aqui, né? A gente faz essa junção da Umbanda, dos seus conhecimentos, ele conhece bastante de ambas, conhece bastante de equilíbrio, através dos seus pajés, né? E no terreiro tem os caboclos, né? Terreiro de Umbanda tem os caboclos. Eu não sou a pessoa mais qualificada para falar de Umbanda, até porque, né, mas é isso. Nasceu no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, por uma dissidência do kardecismo, que não recebia entidades que não fosse que ele dizia evoluída. Falava que as entidades que vinham na Umbanda eram evoluídas. Então, por conta disso, um rapaz que recebia um caboclo foi convidado a se retirar. E ele se retirou e foi, juntou com outras pessoas que tinham a mesma, estavam sofrendo do mesmo processo, e fundou um Umbanda no Rio de Janeiro, tendo todas essas vertentes, né? Então, acho que isso assim alguma coisa. Então, na verdade, é isso. A falta que nos faz é a falta do respeito, porque a religião é antiga, tão mais que as outras. Então, não teve nenhuma pergunta direcionada a mim. Acho que nós estamos em consonância, né? Eu não entro muito na seara da discussão racial, apesar de ter nascido no terreiro, né, e ser criada também por uma família toda negra. Então, não me atrevo, porque infelizmente eu sou branca.
né? Mas eu acho que, da mesma maneira que a IABI, nós estamos em consonância que eu tinha anotado aqui, ó, 1946, Mãe Senhora vai até a Presidente da República, vamos fazer a Iagunã também ir até esse impostor, né? Para trazer novamente a pauta da religiosidade de matriz africana, trazer esses processos de exclusão que a gente tem sofrido, né? Por ser adepta, né? Na verdade eu não sou adepta, né? Eu sou de religião de matriz africana, né? Eu estou lá, nasci lá dentro, né? E hoje realmente a gente tem muitas vezes receio em assumir-se no orixá, né? Eu não tenho santo, uma captura que foi feita com a gente branca, infelizmente, né? De tentar sempre fazer esse sincretismo do que é orixá com santo, do que é inquis com santo. Eu não tenho santo, eu tenho orixá, mesmo porque quando a gente iniciou o nosso diálogo, né? Desse processo de legislação no Brasil, que começou a discutir Deus, esse Deus único, né? Esse Deus único nunca me recebeu. Que Deus é esse? Esse Deus que castiga, esse Deus que pune, esse Deus que sempre me inferioriza, esse Deus que sempre me aloca num lugar que não me cabe. Então esse Deus que eles têm aí disseminado, é um Deus que não aceita travesti. Então eu prefiro um Deus que dança. Meu Deus não castiga, meu Deus não pune, meu Deus dança, meu Deus come, meu Deus recebe, mesmo que seja nesse consultório ao ar livre, esse consultório cheio de árvore, de plantas que é o terreiro. Esse é o Deus que eu acredito. Essa força, né, que me faz acreditar num possível outro mundo, outro cosmos, outro universo, e que me faz bem. Porque é um Deus que só me castiga, que só me pune, então é um Deus que eu não quero, né? E aí, falando na perspectiva da referência, Júlia, se imagina, né, lá no CRAS, né, quando eu recebo, né, e eu preciso encaminhar aquela pessoa em situação de rua, uma mulher. Se não existe, você imagina se essa mulher for uma mulher trans, ou se ela for travesti. Então, acho que é mais uma questão que, por mais que pareça ser uma especificidade, a gente que trabalha diretamente com a rua tem encontrado muitos e muitos casos. Em São Paulo a gente está com uma experiência, eu acho que interessante, né, numa casa lá transitória, onde ele já tem discutido a perspectiva da travestibilidade, transexualidade nesses locais de acolhimento. Mas são experiências exitosas. São as políticas de gambiarra do envelhecimento. Nós não temos uma política pública que garanta a discussão de gênero e a transposição disso na prática. Porque a gente ficar no plano de ideias é muito importante, é muito interessante, né, Ângela? Mas nesse processo todo, para a minha população, isso fica em segundo plano. Porque são 25 anos que a gente se organizou coletivamente, o Movimento Trans do Brasil, né, que a gente vem discutindo, avançou muito no governo anterior, né, foram 10 anos, eu falo que eu sou geração avanço, né? Eu cheguei no movimento, foram 10 anos de avanço. A gente consegue, pela primeira vez, uma travesti receber o prêmio de direitos humanos das mãos de uma presidenta mulher. E aí, de repente, a gente tem visto tudo isso se diluindo. Tem visto, observar tudo isso realmente indo para o ralo. Quando a gente chegou no momento de uma conquista, de uma instituição, de uma política mexicana, disse o nome para mim, que eu não tenho nome. Até o Jô Soares é reconhecido, a Rita Lee tem seus nomes sociais respeitados. Nós, por sermos travestis, esse direito ao nome é negado. E aí uma outra questão que a gente precisa discutir é, quando as crianças chegam na escola, quando as pessoas chegam no consultório, as pessoas não precisam se assumir heterossexuais. Eu não pergunto para o meu aluno, que dia que você descobriu que você é heterossexual? Mas para as pessoas LGBTs, precisa desse processo de assumir-se, e para nós travestis isso é muito mais fodido, porque a gente não tem nem como não se assumir, porque está na cara, está no corpo. Nosso corpo transborda. Nosso corpo tem alguns reparos para a gente garantir essas feminilidades que também nos é imposta, porque a gente compra essa moeda, né? A gente também é capturada por esses processos. O nosso corpo ele transborda dos estereótipos que seriam os estereótipos padrões. Então até esse estar no armário para nós não é possível. Então enquanto a gente dialoga, pode ser que outra travesti esteja sendo assassinada aqui na esquina. Então a nossa preocupação enquanto ativista, enquanto liderança, não enquanto referência, porque minha referência é a Jaque, de muitos anos, uma ativista nata, né, de muitos anos do movimento travesti no Brasil, que está desempregada. Então isso é muito dúbio. Né, uma pessoa com o know-how daquela senhora, né, que trabalhou na ONU por muitos anos, está desempregada. E a gente sabe os fatores, não vou citar aqui, porque né, nem ela não gosta muito de falar, mas por levantar pautas, por enfrentar fundamentalistas religiosos de outros países, ela está desempregada.
Então a gente precisa começar a pensar que enquanto a gente dialoga, nós academia, principalmente, nós profissionais da psicologia, que estamos num lugar, né, de conforto, numa zona de conforto, mas somos friendly, né, vocês são marginais nessa pauta, estão junto com a gente, né, nessa demanda, mas a minha população está morrendo. Minha população não acessa hospital, minha população não acessa residência, minha população não acessa trabalho formal. Então a gente precisa pensar também nessas populações vulneráveis que não são vulneráveis. Porque mesmo o conceito de vulnerabilidade é muito leve. Foi um conceito inventado pela saúde para suavizar a precariedade que é a nossa vida. Nossa população ela é precária, ela não tem condição alguma de direitos. Não tem condição alguma. Então a gente precisa começar também que nesse processo paralelo, né, onde eu penso redução de danos, onde eu penso uma reestruturação de política pública para pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, e para todas as outras nuances dessa precariedade, é que as pessoas estão morrendo. E aí, onde eu entro nisso? Aqui na minha primeira questão, né, qual a minha posição em relação a tudo isso, essa sociedade, né, onde eu estou circulando? Qual a minha postura enquanto profissional, enquanto pessoa, né, diante dessas mortes? Porque enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Então a gente precisa começar a retomar alguns posicionamentos de vida. Muito bom. Tem até uma música, né, que fala um pouco desse lugar que a gente está, né, Adriana? Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos poucos, né? É doído pra gente que é militante, que perde amigos, que perde colegas, assim, diariamente, né? Bom, eu penso que quando você fala da questão da carência de serviços, primeiro, a gente tem que tentar conversar com o gestor, né? Tentar no sentido de ir lá, não tem que marcar a hora. Você tem que pegar a pauta, pegar um abaixo-assinado do CRAS, dos seus colegas, e ir lá. É a FAS aqui, né? Chama. FAS, né? Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é denúncia no Ministério Público. Tem que ter. Não tem essa coisa, não tem, estamos construindo, estamos fazendo. Tem que ter, é caráter emergencial. Numa cidade como Curitiba, que faz -2, -5 de madrugada, não pode não ter um espaço específico para as mulheres em situação de rua. Tem que ter, e tem que ter agora, porque já é maio, e começa a vir aquele frio desgraçado dessa cidade, né, que é a cidade mais fria daqui, bem a Deus, né? Esse céu cinza, né? Meu família falou, você vai para onde? Eu falei, vou para a cidade de bruxa, né? Céu de bruxa, né? Céu cinza. Nós estamos no verão, 30 graus lá fora, mas o céu está ali, cinza, né? Então a gente tem que ter, e tem que fazer denúncia. E tem que se juntar a essa denúncia forças que possam compor com você. Conselho de Psicologia, Conselho de Assistência Social, a sua própria universidade, né? Eu sei que os CREAS supostamente deveriam dar conta, mas eles não dão. Então tem que juntar junto com os CREAS e fazer. Assim, é denúncia no Ministério Público. Por quê? Porque infelizmente no nosso país tem a categoria de juízes, né? Que dá um cúmplice. E quando ele dá um cúmplice, vai aparecer logo um abrigo específico para as mulheres, né? Bem, e denúncia, e ir para a imprensa, né? Em São Paulo a gente tem um abrigo específico para trans, né? Mas também é bom até a página 3, entendeu? Até a página 5, porque na hora de dar a vaga permanente, se ela usa droga, ela não tem a vaga permanente. E nós já fomos lá dizer, olha, quem usa droga precisa mais. E quem usa droga precisa mais, porque precisa de um lugar de respaldo, de um lugar que ela possa ir e se sentir dela. Não, é o contrário. Não é quem usa droga é menos. Não, quem usa droga precisa menos, quem usa droga. Não, quem usa droga precisa mais. Tem que passar na frente do outro nesse sentido, né? Porque ele tem que ter um lugar de acolhimento o tempo todo. Ah, mas ele vai chegar aqui drogado. Que bom que ele chegou aqui. Chegou aqui drogado. Que bom. Significa que ele entende que esse lugar é um lugar, ele, estou sendo usuário, né? Ou usuária, mas no sentido das meninas lá. Ela entende que aqui é um lugar que ela pode chegar sob efeito e que ela vai ser acolhida.
mas ele, o usuário está chegando aqui muito doido. Que bom que ele está chegando aqui. Se ele está chegando aqui, ele entende que é o lugar dele, que esse serviço é dele. E é para isso que existe o lugar. O lugar não é para chegar às pessoas que conseguem não usar. As que conseguem não usar tem que estar de alta. As que estão usando tem que estar lá. Né? Então, quando você começa a acrescentar coisas, mulher, trans, usuária de droga, vai ficando ainda pior. As 12 vagas vão ficar para aquela senhora de 40 anos, ou aquela mulher que tem 2, 3 filhos, que vão tomar os filhos dela, né? Então, se é jovem, se é trans, aí vai perdendo lugar. Não, ela ainda é jovem, ela ainda segura a onda no freio, né? Então, assim, a sua luta é a luta de militante, meu amor. Tem que ir para o Ministério Público fazer denúncia. Tem que denunciar. Não existe em Curitiba. E vai para a imprensa e denuncia pelo conselho. 1 hora o gestor te recebe. Se não te receber, a gente faz, como usa a expressão que se usa no espiritismo, né? Se não for pelo amor, é pela dor, né? Acho que a Sandra está pedindo falar? Não? Tem mais alguém? Não? Só fazer uma correção, eu não sei como é Curitiba, tá? É a região metropolitana. Tá. Se a Sandra que me convidou me permitir, até por ter estado à frente da gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti, eu queria tratar muito rapidamente essa questão, né, das políticas públicas, sobretudo das mulheres em situação de violência e essa população também de própria rua, né? Mas eu vou passar a palavra aqui para a Sandra. Acho que eu quero diferenciar a minha fala em 2 pontos, né? Essa parte eu preciso, né? Assessorando estudante de psicologia. A primeira fala como ativista, né? Andréa, senhora de 40 anos, não, porque eu já estou quase nos 60 e eu sou muito jovem. Ainda. Mas assim, enquanto ativismo, eu fui parar nesse movimento, né? Lá com o começo da AIDS e com usuário de droga, e aí branca, de olhinhos claros, burguesa, também não tem espaço. E chega falando que é usuária de droga, e está falando pelos usuários de droga, você? Quem? O primeiro que nos espaços internacionais, brasileira? Não, né? A gente fez uma conferência em 98, que estavam, 50 e poucos países, né, de redução de danos. No 3º dia, pedindo café com uma amiga, porque eu estava cheia de livro, uma outra me diz assim em inglês: nossa, como você fala bem o português? Eu disse, em inglês também, eu sou brasileira. Ela disse, eu também. Porque ninguém tinha se reconhecido por serem brancas e, né, a gente, então, não, estava numa conferência internacional, a gente não era brasileira. Então, a começar por esse espaço, e que é óbvio que eu estou falando de um espaço que também é de discriminação, mas que não gera sofrimento nenhum, muito pelo contrário, né? Na hora de você entrar na fila, você senta na janela e senta tranquilo. Mas assim, como é que a gente faz isso? Então, respondendo um tanto disso, denunciando, denunciando, mas ocupando o espaço de cidadão, acompanhando toda essa denúncia, ativamente fazendo controle social, porque se não tiver controle social, vai para a gaveta. Muda a gestão e ninguém mais nem lembra que aquele programa era exitoso, mas era do outro. Então, acho que assim, nós todos, né, cidadãos e cidadãs, nós precisamos exercer o controle social, que é onde nos coloca, assim, no lugar de referência. Você não vai se tornar referência simplesmente sendo uma voz. Você vai se tornar referência sendo uma voz que segue alguma coisa ou algo, ou uma causa que você acredita e que junta tudo isso aí. E que nesses longos anos aí, que são 30 anos percorrendo esse caminho, me trouxeram de novo para o Conselho de Psicologia. E aí eu vou falar enquanto conselheira, né? Por quê? Porque nós estamos com tantos recortes históricos nas falas de todas essas mulheres nesses 3 episódios e que não contemplarão todas as situações que nós ainda sofremos de violação, né? Mas esse plenário entende que mesmo na contramão,
né, porque nós somos marginais e esse conselho é marginal junto ao Conselho Federal de Psicologia historicamente. Hoje em dia nós temos poucos parceiros, outros conselhos parceiros, porque a gente anda na contramão numa série de questões. E a gente está trazendo isso, envolvendo muito as faculdades, né, as instituições de ensino superior, envolvendo estudantes de psicologia que estão aqui em grande número, tentando trabalhar com os eixos da sociedade em geral, justamente para fazer com que, primeiro, esses assuntos apareçam, né? Tarcísio, que é um grande amigo da redução de danos, diz que assim, que de perto, bem de perto, o diabo não é tão feio quanto ele parece. O difícil é olhar de perto. E eu acho, né, porque assim, ele conclui, porque a exclusão, né, esse olhar de perto traz a exclusão, e ele é insuportável, né? É uma dor insuportável. Então é mais fácil empurrar para a margem, sim, Adriana, e ficar, né, nessa faixa, que no final de contas essa faixa intermediária é uma faixa de Gaza, porque é uma guerra constante. Então, enquanto plenário, eu gostaria de marcar essa diferença em dizer que essa mesa vem para trazer tanto para os psicólogos e psicólogas, levantar questões que devem, não é que elas podem ser debatidas, elas devem ser debatidas, ao mesmo tempo lembrando que o espaço de um conselho é um espaço de zelar pela profissão. E aí, respeitadas as diferenças, esse espaço do profissional precisa ser laico, precisa acolher as diferenças, sim, precisa sair dos estereótipos, e se é o corpo que fala e você vai trabalhar porque o teu corpo está falando, esse terapeuta, esse psicólogo vai acolher essa fala. Se o desejo do usuário ou da usuária é pela abstinência, você vai acompanhá-lo nesse desejo. Se não for pela abstinência, você vai respeitar e acompanhar o desejo do outro, porque nós só estamos, tanto na clínica como na organização, em qualquer instância que um psicólogo, uma psicóloga transitem, está para acolher o outro e usar o seu corpo teórico nesse acolhimento. E essa é uma das grandes brigas no Paraná. O Paraná é berço da psicologia cristã. E psicologia não é cristã. O psicólogo, a psicóloga, eles têm na sua questão de intimidade a religiosidade que ele quiser ou não, como bem colocou a Yaya, né? Porque eu tenho o direito garantido em Constituição de ter acesso ou não, né, de ser ou não uma pessoa que professa uma fé, mas não enquanto estou exercendo a profissão. Então, essa é uma briga que esse conselho compra, né? Aliás, nós compramos várias brigas, né? Eu acho que aqui nesse momento tem Ângela, tem a Sandra, porque tem uma pluralidade de Sandras nesse conselho, que dá um trabalho danado, tem colaboradores e colaboradoras ótimas, mas eu acho que é importante, Roseli, marcar isso, né? O que nos motivou a trazer essa mesa é justamente trazer essas discussões todas para que a gente tome consciência enquanto cidadão e cidadã, comprar essas brigas, mas saber o espaço que o psicólogo deve usar, né? E se apropriar dele, e se empoderar em todos os sentidos. Então, eu queria dar só esse catch-up antes de passar para você, que eu sei que você também tem que dar, né, que a gente quer aumentar muito. O pessoal que está na internet está comentando, o César está aqui com o WhatsApp bombando, né? Mas é mais ou menos nessa linha as questões, então a gente agradece. Vamos lá. Obrigada, Sandra. Primeiro eu quero dizer que a tarefa de coordenar uma mesa não é falar, né? Não, nem sempre é falar, nem sempre é comentar. O papel é muito claro, é coordenar, mediar, né? Mas eu queria pedir licença para vocês e para as nossas convidadas aqui, primeiro para poder fazer uma reflexão muito clara em relação às políticas de gênero, né? Os desafios que estão colocados, os avanços que eu fiz uma referência no passado, mas que a Adriana trabalhou muito bem nisso, e eu acho que é consenso entre nós os retrocessos que estão acontecendo em todas as áreas, e isso foi um processo que foi aprofundado a partir do momento em que o Congresso votou primeiro pela admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma, né, e que culminou depois no próprio afastamento da presidenta Dilma. Obviamente a gente vinha num caminhar
ainda de uma luta muito grande, de uma luta muito constante em todos os espaços de disputa, em todas as visões dos desafios para a implementação das políticas públicas. E eu quero dizer para vocês que, como servidora de carreira hoje aposentada, e quero dizer, vamos corrigir, porque não sou senhora, mas já estou chegando a 55 anos, me considero muito jovem ainda, né? Mas sempre defendi que política pública ela tem que ser política de Estado. Ela não pode ser política de governo. Porque o retrato que nós estamos tendo recentemente aqui, por exemplo, em Curitiba, mostra muito claro que esse raciocínio precisa ser invertido. A sociedade, os segmentos representados ou não, eles precisam se apropriar dessas políticas públicas, sob pena de tudo que foi desafiador na sua implementação, na busca neste momento, né, de fazer um monitoramento, de ver quais os resultados da correção das incursões do caminho, dos aperfeiçoamentos que caíram por terra, né? E eu vou dar um exemplo muito claro dessa defesa por mim constatada de que a sociedade precisa definitivamente se apropriar daquilo que lhe é de direito. Porque quando nós trabalhamos uma política pública de gênero, seja LGBT, sejam todos os segmentos, eu acho que foi trabalhado muito isso, mas sobretudo a política pública voltada às mulheres, da qual eu tive a oportunidade, né, de estar à frente dessa pasta por 4 anos e que aprofundei muito o meu conhecimento, muita nossa determinação, obviamente trabalhando com o viés da violência, porque está aí, está na agenda da sociedade, está na agenda como um elemento desafiador para os gestores comprometidos com esta pauta, e não é apenas na retórica. As mulheres não precisam e jamais precisarão ser apenas amadas, nós precisamos cotidianamente ser empoderadas, né? E aí, quando você tem essas políticas implementadas, com muita dificuldade, inclusive com recursos que é oriundo da sociedade, o cidadão não percebe, Adriana, né, que quando você implementa uma ação, seja na área da saúde, seja na área da educação, com o CMEI, com o CREAS, com o CRAS, com o CAPS, sejam lá as ações que se desdobram, se materializam numa estrutura pública, isso é da sociedade. E passa despercebido. E aí a necessidade de ter essa visão, né, que a Andréa está colocando, da denúncia do Ministério Público, que nem o cidadão que é lesado do seu direito tem coragem de fazer. Quanto mais o profissional, seja da área da psicologia, da saúde, do direito, enfim, ele também às vezes prefere não se incomodar a não formular a denúncia, inclusive em defesa daquela população que é sua responsabilidade enquanto profissional. Aqui em Curitiba, nos últimos 4 anos, nós tivemos um desafio muito grande, né, que era fazer um recorte no debate com relação à violência de gênero. O mapa, por exemplo, do IPEA, divulgado em 2012, colocava Curitiba como a 4ª capital, a cidade gloriosa, referência para o mundo em várias áreas, mas a 4ª capital com um índice de violência, de feminicídio, superior à média nacional. Isso é um mapa divulgado, podem procurar lá, no mapa, né, uma parceria feita com a Flaxo, que, na verdade, ela abstrai esses resultados das unidades básicas de saúde, de tudo que é feito nas cidades e nos municípios, e alimenta o sistema SINAM, e o SIM, que é o sistema do Ministério da Saúde. Pois bem, esse era o retrato. E o estado do Paraná, né, figurando como o 3º estado, né, com índice de feminicídio também maior que a média nacional. Curitiba tinha uma taxa, se não me falha a memória, em torno de 10,4 mulheres assassinadas para cada 100 mil curitibanas. Isso surpreendeu, obviamente, a todos nós. Por isso, o desafio de focar entre todos os eixos estruturantes da política nacional voltada às mulheres ou aos outros segmentos, nós focamos em Curitiba a questão da violência contra as mulheres. Não a violência apenas doméstica e familiar, naquilo que preconiza a Lei Maria da Penha. Nós tentamos trabalhar todas as variáveis da violência. Eu resumo dizendo para vocês que muitos avanços nós conseguimos. Trouxemos o programa do governo federal, né, o programa Mulher Viver Sem Violência, que dentre os seus eixos estruturantes, a Casa da Mulher Brasileira era uma realidade. E ela aconteceu em Curitiba, Juliana, e ela está ali na Avenida Paraná, 870. Agora, se você me perguntar, de janeiro até agora, quantas mulheres foram atendidas, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o primeiro ato do prefeito eleito foi extinguir a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. E com isso colocar em xeque, em risco, todas as ações de transversalidades
que foram implementadas, porque foi um grande desafio a gente vir para a gestão e estabelecer a necessidade de ter um olhar multidisciplinar e intersetorial, a participação de todas as secretarias, convergindo para um objetivo central, que era a implementação das políticas para criança e adolescente, população em situação de rua, mulher não apenas em situação de violência, percebe? No mês de dezembro, quando nós fechamos a gestão, nós entregamos a Casa da Mulher Brasileira com 8.770 mulheres atendidas em menos de um ano. A casa vai completar agora. Agora, semana que vem aí, nós vamos completar um ano de funcionamento. Numa ação integrada, porque está lá a Defensoria Pública, Ministério Público, a vara do juizado da violência doméstica familiar está lá dentro, com a juíza doutora Márcia, tem todo o trabalho psicossocial com toda a dificuldade, porque foi uma luta a gente conseguir que profissionais da área da psicologia e do serviço social pertencentes ao quadro da prefeitura fossem trabalhar lá. Sabe por quê? Porque a cada psicóloga que eu entrevistava, do quadro da prefeitura, a cada assistente social, André, que eu entrevistava, ninguém delas queria trabalhar lá. Porque eu não sou especializada, porque eu não estou capacitada, porque o meu atendimento enquanto psicóloga é na área clínica. Imagine que eu vou trabalhar com mulheres em situação de violência. Eu vivi esses processos. E eu lamentei esses processos. Eu lamentei e repudiei ouvir falas de profissionais da área da psicologia e serviço social que se negaram terminantemente a atuar na Casa da Mulher Brasileira e ter que atender choraminga de mulher vítima de violência que apanha todo dia, silenciosa ou botando a sua violência, o seu sofrimento para fora. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas coisas foram feitas aqui. Não sei se vai continuar. Acho que não. Porque a resposta já veio. Segundo, quando você cria com toda a dificuldade um instrumento, uma ferramenta como a Patrulha Maria da Penha, que também vinha fazendo referência nacional, atendeu mais de 10 mil mulheres monitorando. Veja, cumprindo o papel dos CRAS, ajudando e complementando o trabalho do juizado, por exemplo, de violência doméstica, Adriana, no monitoramento dessa mulher, porque a mulher é atendida, vai na delegacia, faz o BO, consegue a sua medida protetiva, para ser resguardada do seu direito, o agressor é ou não afastado do lar, mas esta lacuna entre o judiciário, o trabalho da assistência social, da psicologia, do poder público, havia uma lacuna. A Patrulha Maria da Penha em Curitiba entra para fazer esse monitoramento, indo até o domicílio da vítima, acompanhando na casa dela, você está protegida, o agressor continua mandando zap, descumprindo a medida protetiva, está ameaçando. Me pergunto como é que está a Patrulha Maria da Penha hoje, não sei. Então, eu quero dizer para vocês que o que mais me angustia nesse processo, e eu continuarei também dizendo Fala Temer, o que mais me angustia nesse processo todo é que a cada 5 passos que a gente dá, nós estamos retrocedendo 4 muito rapidamente. A velocidade é uma coisa assim assustadora, porque foram 14 anos de formulação de uma política nacional, os planos nacionais, Plano Nacional de Educação, de Direitos Humanos, Plano Nacional de Política para as Mulheres, com recorte à Política Nacional de Combate e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, isso tudo foi pelo ralo, a partir do momento, inclusive, da extinção do Ministério das Mulheres e a chegada do ex-ministro Alexandre, que se nega. Bom, no perfil do Temer a gente viu o seu pronunciamento e para mim não foi surpresa no dia 8 de março. Agora veja, a responsabilidade é de vocês que estão aqui, de todos e todas. A responsabilidade é nossa, enquanto profissionais que em alguma área atuamos na defesa e garantia de direitos. Então, o elemento da denúncia ela também tem que ser uma ferramenta. Eu conversava ontem na Universidade Federal do Paraná, quando participava, junto com a senadora Gleice, com a deputada Cristiana Erelli, com a juíza e professora de direito feminista, a doutora Desirê, e as pessoas vinham me perguntar, Roseli, as políticas da cidade, eu falo, o que você está fazendo? O que você fez quando o prefeito falou que nós tínhamos que ser apenas amadas e não empoderadas? Cadê os movimentos feministas de Curitiba, os movimentos de mulheres, os movimentos sociais, os profissionais da psicologia, da saúde, da assistência social? Cara, essa luta não é uma luta individual, não é do segmento LGBT, não é dos movimentos raciais,
não é de nós, não é de quem está na academia, da sociedade. Então, enquanto nós não nos apropriarmos, enquanto nós não pactuarmos o compromisso sério e não hipócrita, medíocre, né, entrar na lógica da discussão da política, que conforme vai o político, a legenda, a gente acompanha, nós não vamos reverter esse processo. E por fim, eu quero dizer que foi para mim hoje um aprendizado, né? Um aprendizado, e quero dizer que estou muito feliz por ter estado aqui. Aliás, eu quero contato de você, tá? E quero contato de você também, porque da Alzira a gente sabe onde encontrar, né? Porque eu acho que eu vou me esforçar em trazê-las novamente para Curitiba, para outros debates, para outros espaços, porque eu acho que vocês têm muito a contribuir com a nossa leitura. E por fim, me colocar à disposição. Nós estamos na iminência de sair a terceira pesquisa que o IPEA deve divulgar agora entre março, finalzinho de março, começo de abril, que vai divulgar o terceiro mapa da violência contra as mulheres no Brasil. Né? Só para dizer para vocês que o último do ano passado, o Brasil saiu da posição de 10º país entre os 87 analisados, né? E nós estamos no ranking do 5º país, ou seja, a despeito de toda a formulação, de todo o histórico, né, de políticas públicas focadas na questão da violência, nós estamos um indicador ainda pior. Saímos da 7ª posição, e figuramos aí no mapa do IPEA, do finalzinho do ano passado, na 5ª posição. Curitiba melhorou, fizemos um pouco de dever de casa. Saímos da 4ª posição, estamos hoje, podem procurar no Google, né, o último mapa 2016 da Flaxo, nós caímos para a 18ª posição. Porque os resultados das políticas públicas que deveriam ser do Estado e não do governo do prefeito que saiu, deveriam permanecer. Então, muito provavelmente, os próximos indicadores de violência vão se acirrar. E vou deixar por último para você o convite, e você vai liderar um pouco também essa frente que nós queremos fazer, e visitar a casa que a gestão passada criou, que é a Casa LGBT, né? Uma casa de passagem, também primeira no Brasil, com os resultados extremamente significativos que foi implementado na gestão da ex-presidente da FAS, porque para mim ela nunca foi primeira-dama, a gente sempre tentou tirar essa história de primeira-dama, a Márcia Frutti. O trabalho da Casa LGBT aqui de Curitiba apresentou resultados. Então, não sei, deve fechar as portas, porque também não é pauta da atual gestão, né? Então, quero muito agradecer, Sandra, me colocar à disposição para vir aqui fazer debates sobre essa questão das violências, as suas variáveis, o porquê que elas estão acontecendo ainda, e agradecer essa oportunidade. Tá? Eu quero, óbvio, vou passar para a mesa. Agradecer. Eu só queria complementar uma questão que eu acho que a gente esqueceu de levantar aqui, que nós temos a Conferência da Mulher, né? Que está em pauta, e eu acho que nós não podemos nos esquecer que após 30 anos de retrocesso em algumas coisas, nós temos uma voz a ser levada na Conferência da Mulher, e está todo mundo bem atento a isso, que ela está em vias de acontecer. Só isso para complementar a tua fala. Que bom, Júlia. Vai lá no gás. Contamos com você. Bem, muito obrigada. Né? Foi um prazerzaço, assim. Né? Valeu demais a pena, viu, Grazi? Obrigada. Você, em nome do CLP todo do Paraná, boa sorte, sucesso essa nova gestão. Realmente eu espero que vocês consigam, tenham êxito em reorganizar, né, em ressignificar o olhar que tem CLP Paraná em relação a outros estados, que realmente a gente tem uma experiência muito árdua, nós, travestis transexuais aqui no estado do Paraná, com o CLP. Então eu espero que vocês se aproximem muito mais do nosso movimento. Valeu a pena, né? Muito difícil, dolorosa viagem, cheia de ferro na coluna, né? Já uma pessoa com mais de 4 décadas, mas um prazerzaço conhecê-las. A gente já se conhecia, já trabalhou juntas. Uma honra. Axé, muito embaixo, é uma honra. E muito obrigada por vocês terem me escutado, mesmo que seja uma escuta flutuante. O que for bom, fica. O que não for, seja não for, não tem problema não, tá? E bela recatada do lar, bobagem, feia, puta da rua, porém mulher normal, de peito de pau. Obrigada. Desses títulos todos, colocou a vida 40? Os 40?
Eu tenho 51. 51. Uma boa ideia. Eu falo, o único que eu não quero ter é senhorinha. Eu acho isso muito degradável. Quando se chama senhorinha, é o diminutivo de uma mulher que chegou numa idade, não é? Que viveu muitas coisas e que pelo menos ampliou algum conhecimento. Agora, me chamo de velha, me chamo de senhora, me chamo de qualquer nome, menos de senhorinha. Eu acho que isso é muito, para mim pessoalmente. Quero agradecer a oportunidade de ter sido convidada. Quando fui convidada, eu fiquei pensando, será que eu surtei em algum momento? Me chamando lá. Mas eu fiquei pensando, o que eu posso contribuir nesse processo? Para começar, nem sabia o que, na verdade, tratar. E foi uma manhã agradável, muito boa, onde a gente aprende muito. A gente pensa que sabia alguma coisa, mas não sabia, né? Sabia algumas coisas, mas muitas coisas não. E agradecer a nossa postura, a nossa coragem nesse momento político do país, de estar aqui numa manhã de sábado, né? Encorajada ainda de transformar essa nação. Nós transformaremos. Eu acredito que será por nós essa transformação. Pode falar o político que quiser, mas se nós não fizermos a nossa parte, ninguém vai fazer. Não é? Ninguém vai fazer, não, pode até tentar, mas é a nossa responsabilidade, por isso que a gente está aqui nesse momento. E também que a minha comunidade, o meu segmento de movimento negro, possa estar percebendo a importância de estar num espaço como esse, mesmo que eu falei para várias pessoas que eu viria, mas como era de manhã e era no sábado, todo mundo trabalha e agora tem que trabalhar sábado também, principalmente quem é professora pagando hora, né? Pagando hora, fazendo o máximo que puder para salvar o país, não sei do que, né? A nossa parte, a nossa contribuição a gente já deu. Então eu gostaria de deixar isso, a nossa coragem, contar realmente com a psicologia, porque acho que vai ser uma piração daqui para frente, né? Eu imagino que vai ser. Muitas pessoas estão preparadas para viver isso, para viver esse momento. É uma micro ou macro escondido no micro ditadura que nós estamos vivendo. Eu passei por uma ditadura, sou fichada no DOP, e não tenho medo de dizer, sou fichada no DOP sem ter feito nada de errado, né? Unicamente porque eu participei de uma reunião de negro no começo, nos anos 80. E o meu nome está lá, fichado. Peguei a ficha, sempre achei que eu tivesse por outras razões. Por participar de movimento de rua, por tudo. Mas então, esse é o momento de coragem. Nós estamos vivendo de novo esse momento. Só faltam as fichações. E eu já sou. Então, não tenho mais por onde fugir, porque isso talvez um dia caia, mas eu estou lá. Como eu estou com 75 anos, eu acho que agora já não importa muito mais, né? Importa a gente fazer daqui para frente, mudar o que está aí, é difícil, só mesmo não daqui a 2, 3 anos, mas que a gente resista a esse momento, não é? Que é um momento difícil. A gente está colocando aqui desde manhã, você colocou, nós colocamos o nosso espaço, o nosso corpo dentro dessa sociedade, indo e vindo, já está muito difícil, muito difícil. Pedir realmente que os orixás, não sei se todo mundo acredita, eu estou falando de constituição, de religião, de Estado laico, mas se ele dança, eu danço, né? Também que nossos orixás nos protejam, nos dê força, que é a crença que eu acredito, para nós estar atravessando esse momento. Eu chamo de uma travessia. Muitos já ficaram, né? Muitos se enforcaram, muitos se mataram, não vou nem falar porque quase teve na minha família também por conta desse desemprego, mas eu falo, vamos para frente, coloco o professor, vamos para frente, não sei para onde, mas a gente vai atravessar, eu tenho certeza. Então deixar isso como nosso ponto de força, nosso ponto de equilíbrio, como vocês são, que sabem trabalhar as mentes. Eu acho que quem trabalha a mente, hoje em dia é mais difícil ainda. Mas a gente vai pedindo, vai fazendo essa corrente de quem trabalha a mente, quem trabalha a educação, quem trabalha a religião,
e chega lá no final, nós vamos ter um saldo positivo, tenho certeza disso. Um abraço, obrigado a todos e todas. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, acho que posso ter contribuído um pouco com a discussão, né, no sentido de abrir um pouco a mente para essa questão das diversas especificidades que tem quando a gente trata de política pública para a mulher. É muito simples as pessoas falarem, mas eu sou feminista, né, eu defendo o direito das mulheres. Aí você pergunta, de que direito você está falando? Porque quando você começa a falar, né, que a gente vai ter de tarde, né, quando você fala de legalizar aborto, né, quando você fala do direito ao aborto, as pessoas ficam bravíssimas, né? Ai, mas e o direito da criança, o direito do bebê? Eu estou falando, olha, eu estou dizendo que as pessoas devem ter direito ao aborto. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que abortar. Né? Eu não estou dizendo, quando a gente diz para as pessoas, usem camisinha, eu tenho que ter na minha mente que existem pessoas que não usarão, e que as que não usarão também terão o direito de não usar. E que eu tenho que respeitar isso. Não é isso que eu prego? O direito, o respeito às pessoas, né? Então, acho que é importante que fique na cabeça de vocês, que eu estou vendo assim que tem bastante jovens aqui, acho que na internet também, né? Que ser psicólogo é a possibilidade de falar com o coração, né? Às vezes perguntam, eu ando muito de branco, né? E perguntam, você é médica? Eu falo da alma, né? Porque é isso que a gente faz, né? A gente faz, a gente dá a possibilidade da pessoa pensar de uma outra forma, se colocar muitas vezes no lugar do outro. É isso que a nossa formação nos torna tão belos, né? Então, parabéns ao CRP que chamou essa discussão. Muito obrigada pelo convite, me coloco à disposição. Estou no Facebook para as diversas fãs que eu sei que eu conquistei aqui, né? Podem ir lá eu ainda tenho espaço para novas amigas, novos amigos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos e todas. Mais uma vez, sucesso à nova gestão do CRP e podem contar conosco aí também, tá bom? Obrigada.